Ficou claro para todo mundo aqui? Ficou tudo entendido? Por que essa informação é importante, Fábio? Qual é a lógica disso? A lógica é a seguinte: você precisa ter um ponto de partida. E aí, na live da semana passada, por exemplo, eu falei a respeito do visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho, você precisa ter uma comprovação em reserva financeira de 3 vezes o salário mínimo, numa conta bancária que pode ser brasileira. Então, se você está interessado ou está fazendo um visto de procura de trabalho com o propósito de vir em 2025, a sua conta será 870 vezes 3, que é o valor que você precisa ter em reserva. Então, esse valor daria aí 2.610 euros, ok? Então, preciso ter uma reserva de 2.610 euros. Vou fazer vezes 6 para transformar em real. 15.660 reais. Entenderam a lógica aqui? Então, você precisa ter uma reserva financeira de aproximadamente 16 mil reais para fazer o seu visto de procura de trabalho em 2025, considerando o salário mínimo português de 870 euros, que é a projeção do governo. Ok? Perceberam aqui? Se você tem o interesse de fazer um visto para nômade digital, falei na semana passada sobre o visto para nômade digital, porque agora, dia 31, essa semana, o visto para procura de trabalho e o de nômade digital farão aí 2 anos, né, de existência. Então, a pessoa que quer fazer um visto para nômade digital, ela precisa ter um salário, ou seja, recebimentos, de 4 vezes o salário mínimo português, ok? Então, a conta seria 870 vezes 4, esse valor vai dar 3.480 euros. Esse deve ser o ganho de uma pessoa que quer fazer o visto para nômade digital. E aí eu vou fazer o mesmo exercício, transformar euro em real, que é vezes 6. Vai dar um valor de 20.880 reais. Ok? Então, para você ter uma referência, se você tem ganhos iguais ou superiores a 20.900, praticamente, 21 mil reais, você é uma pessoa elegível ao visto para nômades digitais. Interessante? Importante você ter essa informação. Por quê? A pessoa que fez um planejamento, digamos, no final do ano de 2023, não, eu quero ir em 2025. Em 2023, o salário mínimo era 760. Em 2025, 870. Ou seja, teve um aumento aí de 110 euros em 2 anos. O que eu quero trazer aqui para você, então, ter ciência? Se você tem a pretensão de vir para Portugal, venha o mais rápido possível. Por quê? Ao você vir o mais rápido possível, você vai ter ainda uma diferença, principalmente devido ao nosso câmbio, que é ruim, né? A diferença do real para o euro é muito grande. Só que é muito melhor que seja ainda um salário relativamente baixo em Portugal do que um salário mais alto, por exemplo. Se você pegar aqui, trazer essa informação para você só para efeito de referência. Ó, salário mínimo. Salário mínimo na Espanha, por exemplo, só para você ter uma referência, tá? É de aproximadamente 1.300 euros. Aproximadamente. Ok? Se a gente fizer a mesma conta, vou fazer 1.300 euros vezes 6. Seria 7.800 reais.
Olha a diferença. Se você quer fazer um planejamento para viver na Espanha, você vai ter que considerar o salário mínimo da Espanha. Vamos fazer outro? Mais um exercício? Isso é legal. Ó. Se você considerar... Deixa eu pegar aqui. Salário mínimo na Itália em torno de 1.100 aproximadamente. Essa é a informação que está batendo aí para vocês? Mais ou menos isso? Ou seja, deixa eu confirmar aqui. Desculpa, é 1.600. Média, salário médio. Aproximadamente 1.600 euros na Itália. 1.600 vezes 6, 9.600. Então, a sua conta é aproximadamente essa. Você vai pegar mais ou menos 1.600, alguns falam 1.800, vezes o câmbio do Brasil, 6. Percebam, pessoal. Quer que eu pegue a Alemanha aqui? Só para a gente fazer essa última aqui e a gente continua. Vamos ver, Alemanha. Só como uma referência. Também 1.600 euros aproximadamente. 1.900, quase 2.000. 2.000 euros aproximadamente. Ó, 2.000. Essa conta é fácil, né? Mas vou fazer porque está de noite. 12 mil reais. Então, 2.000 euros aproximadamente na Alemanha. Vezes 6 vai dar 12 mil reais. Então, o que eu quero trazer para você aqui? Portugal, de fato, é a porta de entrada. Uma vez que o custo de vida é menor e o salário médio é menor em relação ao restante da Europa. E você já estando em território português, por exemplo, você começa a ganhar em euro. Porque o nosso ponto é esse. Você tendo a tua renda principal vinda do Brasil, você sempre vai perder por causa do real. O real, em relação ao euro, tem uma disparidade muito grande. Então, olha só que conta importante, que entendimento importante que você precisa ter para tratar o seu planejamento. Sem essa informação, você vem vendido. Você, poxa, não, vendi meu carro, por exemplo. Ok, legal, você está com dinheiro ali. Só que divide esse valor por 6. Para você transportar essa quantia em reais que você tem para euro. Vendi minha casa. Legal. Pega esse valor, divide por 6, para você ter a referência em euros. Por quê? A sua vida aqui será em euros. Você vai pagar aluguel em euro, ou comprar uma casa em euro, você vai no mercado pagando em euro, você vai botar combustível, tudo é em euro, certo? Então, ter essa sensação, essa noção, essa informação de que é fundamental você olhar para o seu valor, ou para a sua reserva em reais, e entender o custo médio que você vai ter no país, projetando a partir do salário mínimo e entendendo a variação cambial, né, que é essa variação de 6 para 1, 5,5, né, ao longo desse ano a gente ficou muito tempo 5,5, né, diferença, só que agora subiu. E não se engane com aquela história do dólar, que chama o dólar comercial, né? Você sempre paga o turismo, porque você tem que fazer lá o câmbio, então você vai pagar imposto, aquela coisa toda para poder trazer o dinheiro para Portugal. Então, vai ser sempre um pouquinho mais. Você tem lá o spread bancário, aquela coisa toda, IOF e tal, que você paga para poder trazer. Então, o dinheiro ele diminui ainda um pouquinho, porque você tem os impostos para poder trazer o valor para cá. Então, percebam, olha só essa variação. Em 2022, o salário mínimo, 705 euros em Portugal. 2023, 760. 2024, 820. 2025, 870.
E 2026, vamos fazer uma projeção aqui? A gente pode pelo menos colocar mais 50 euros. Pelo menos. Então a gente está indo aí para 920. Quanto mais você demorar para decidir, mais caro vai ser para você chegar. Mais caro vai ser para você chegar. Porque o que você precisa, né? Eu estou falando aqui, lógico, para as pessoas que querem ter essa experiência, querem vir para Portugal. Quanto mais rápido você decidir e fizer essa transição, mais rápido você vai passar a ganhar em euro. Então, esse impacto vai ser menor para você. Nós não temos controle do câmbio no Brasil. A gente não sabe para onde vai. É muito mais fácil ele ir a 7 do que ele voltar para 4. Isso eu tenho certeza. Não sou um especialista na área, mas é muito mais fácil o euro em relação ao real, o real em relação ao euro, ir para 7 reais do que voltar para 5, voltar para 4. Então, o que falta para você? Essa é a grande pergunta. O que está te impedindo? Quais são as barreiras? Qual é a dificuldade que você tem para tomar essa decisão de iniciar o seu processo, fazer o seu visto? Fazer ali, ou se for um cidadão europeu, né, um descendente e tal, de português e tal, fazer a sua cidadania. O que está te impedindo? Porque com essa resposta, você começa a fazer um planejamento de fato.